Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Atos 2024. Atos 20, 24. É a nossa reflexão de hoje, propósito de refletir sobre essa série de mensagens que fala da graça. Graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, graça para viver. E diz assim a palavra do Senhor: todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Senhor, te damos graças, Senhor, porque nós podemos, como o irmão João de Deus falou, podemos meditar na Tua palavra, podemos orar a Ti, podemos Te engrandecer, podemos Te adorar com liberdade, Senhor, podemos ter intimidade contigo, Pai, de forma pública. Obrigado pela Tua casa, Senhor, que nos acolhe aqui, faça chuva ou sol, Senhor, a gente está aqui seguro, Senhor, para refletir e meditar na Tua palavra. E o que nós queremos, Senhor, é aprender mais de Ti. Queremos ficar mais parecidos contigo. E é por meio da Tua palavra, Senhor, dessa verdade que o Senhor deixou para nós, que nós alcançamos mais e mais a Tua presença, o Teu Espírito nos ajuda. Por isso, ser conosco, Deus, que a gente possa meditar e aprender, Senhor, para colocar em prática na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos aqui num versículo bíblico que fala sobre graça, e ele foi dito por Paulo em determinado contexto, né? Nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos, e Atos dos Apóstolos é um livro histórico que conta a história da igreja. Ele conta a história da igreja, como a igreja vivia naquela época, a igreja primitiva, o modo de ser da igreja, e como ela nasceu e cresceu, né? Como ela se expandiu. E foi por meio de oração, foi por meio do jejum, foi por meio de ensino, de casa em casa e no templo, que a igreja de Atos ela foi crescendo. E também foi por meio da perseguição. A igreja ela começou com uma pequena congregação de 120 pessoas, e depois ela foi expandida para 3.000 pessoas. Com uma pregação, 3.000 pessoas se converteram, depois 5.000. Mas a igreja primitiva ela só alcançou as nações a partir do momento em que ela passou a ser perseguida. Então, o povo de Deus começou a ser perseguido e foi para Antioquia, foi para outras regiões, e lá foram montando congregações, e essas congregações se tornaram igrejas, né? E assim a palavra de Deus ela foi difundindo. E o apóstolo Paulo, como um dos principais personagens do livro de Atos, ele é um homem que respirava ódio, ele odiava os cristãos, era fariseu, era judeu, né? E ele respirava o ódio contra os cristãos, mas ele teve um encontro, né? E esse encontro com Jesus fez com que ele tomasse um novo rumo na vida dele, né? E esse apóstolo, ele começou a pregar o evangelho de Cristo em viagens missionárias. E ele fez a primeira, fez a segunda, fez a terceira. E aí, quando ele está voltando da terceira viagem missionária, ele fala isso daqui. Ele está retornando da terceira viagem missionária dele, ele já tinha plantado igrejas, ele já escrevia para as igrejas, né? A partir da segunda viagem, ele já estava escrevendo para as igrejas que ele ia plantando. E aí, nesse contexto, ele está voltando para Jerusalém e ele sabe que vai acontecer alguma coisa ruim com ele. Ele sabe que não vai ser bom, ele não sabe o que é, mas ele sabe que vai sofrer perseguição. Então ele vai passando a viagem dele de retorno e ele vai aos poucos se despedindo, vai dando ensinamentos importantes que ele gostaria de deixar para a igreja. E um desses ensinamentos importantes está em Atos, capítulo 20,
a partir do versículo 21, eu acho. E a gente está vendo o texto do versículo 24, né? Mas vamos ver a partir do versículo, acho que é o 20. Vamos a partir do 17, que ele está em Mileto e fala aos presbíteros da igreja de Éfeso, né? De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Verso 17 que eu estou, né? 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em espírito, em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida proveitosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então nós vamos entender esse contexto aí em que Paulo está falando essa frase, né? Ele está dizendo que não interessa o que ele vai passar. Não interessa não, Carlinhos. Não interessa não. Eu sei que vai ser cadeias e tribulações, mas não interessa. O que interessa é que eu complete a minha carreira e o meu ministério, e que eu testemunhe do Evangelho da graça de Deus. Quando a gente vai falar em essa primeira parte do versículo, em nada considero a vida proveitosa, é porque Paulo conheceu alguma coisa que valia a pena trocar tudo por isso. Então, eu nada considero da vida proveitosa por mim mesmo. Por quê? Foi lá em cima, Carlinhos? Foi? Ele considerou, irmãos, ele conheceu algo muito precioso, né? Algo que aconteceu com ele que foi muito precioso. Mateus capítulo 13, versículo 34, Jesus vai explicar isso por uma parábola muito interessante, né? Versículo 13, versículo 44 do capítulo 13 vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo, o qual certo homem, tendo-o achado, o escondeu e, transbordante de alegria, vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo. Foi isso que Paulo achou. E, achando isso, ele desconsiderou tudo que ele tinha, ele vendeu tudo que ele tinha para poder comprar isso. Jesus vai dizer mais, que o reino dos céus também é semelhante a quem negocia e procura por boas pérolas, por pedras preciosas, né? E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Então, aqui a gente vai falar não de comprar com o dinheiro, né? A gente vai falar de agarrar, né? De valorizar, de abrir mão de tudo para ter isso que eu acabei de encontrar, porque isso aqui é precioso. Essa preciosidade é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus. É por isso que vale a pena trocar. Só que essa graça eu preciso entender o que ela significa, né?
ela significa que eu sou herdeiro por natureza. Eu sou herdeiro de uma condenação. Primeiro, eu tenho uma doença, né? Eu tenho um vírus dentro de mim. Porque o bem que eu tento fazer, eu não consigo fazer, meus irmãos. E o mal que eu tento evitar, esse eu me pego fazendo. E aí Paulo vai dizer sobre isso, que se eu tento evitar esse mal, eu não consigo, já não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim, isso é na minha carne. Então, quando eu tento fazer o bem, o mal está junto de mim. Isso é uma herança maldita. É a herança do pecado, irmãos. E a consequência, ou o salário desse pecado é o quê? É a morte. Então eu tenho uma herança dentro de mim. Você tem uma herança dentro de você. É uma herança de pecado e de morte. Se quiser botar a culpa, vai lá para Adão, né? Foi ele que comeu a fruta, né? Aí não foi a mulher que tu me deste, Carlinhos. Aí, não foi a mulher que tu me deste, foi a serpente. Aí fica tentando jogar a culpa um no outro, mas a culpa é nossa, né? Nós temos essa herança dentro de nós. A herança de pecado e a consequência pelo pecado. Porém, irmãos, por mim e por você, por bondade, por misericórdia, por graça, Deus te amou e me amou de tal maneira que deu o seu filho. Ele não precisava não, mas ele deu. A gente estava lá oferecendo ovelha, oferecendo bode para tentar pagar pecado. Aí Deus vai lá, poupa o filho de Abraão, mas não poupa o seu, né? Então ele oferece Jesus para expiar esses pecados, para pagar esses pecados. Quando a gente vai falar de graça no direito, a gente fala de um perdão. Então, graça ou indulto significa perdão, né? A pessoa está lá na ditadura, aconteceu muito, né? Tava indultos, né? Na época da ditadura, então, historicamente, a pessoa recebia um indulto, não porque ela não cometeu o crime, mas simplesmente ela foi perdoada. Olha, está aqui seu indulto, é um documento que você entrega ali, a graça ou indulto, para a pessoa não ser mais condenada ou presa, né? E nós recebemos também essa graça. Nós não somos mais condenados, a consequência desse pecado não nos atinge mais, porque nós recebemos uma graça, um indulto, para que nós não pereçamos mais. Mas pelo fato de eu receber de graça, não significa que foi de graça, né? Significa que alguém pagou por mim. Nesse caso, foi um alto preço, o preço do sangue do Senhor Jesus, que apesar de ter ressuscitado, e glória a Deus, porque ele ressuscitou e venceu a morte, né? Não significa que ele não sofreu, não significa que ele não foi pregado na cruz, que ele não foi traído, não significa que ele não levou todos os nossos pecados naquele momento em que ele disse que está consumado. Então essas coisas, talvez a ceia do Senhor é uma sabedoria muito grande do Senhor Jesus, deixar a ordenança da ceia do Senhor, para que a gente lembre. Nós precisamos lembrar para que isso não seja um fato distante, né? Jesus, ele precisa estar perto, e o significado disso precisa estar perto, para a gente reconhecer a importância desse tesouro. Ele precisa ser repetido reiteradamente, para que eu lembre que isso é importante. Tem uma cena do filme Paulo, apóstolo de Cristo, que ele está falando com um centurião, ele vai dizer que a salvação que ele oferece é como se fosse a vida, né? É como se fosse a areia que o centurião tinha na mão, né? Que ele segura na praia. E o que ele estava oferecendo era a areia da praia, né? Era a eternidade. Às vezes a gente fica tão concentrado com um punhado de areia que a gente tem na mão, que é a nossa vida, né? Que a gente não consegue olhar para a eternidade. A gente pensa que é eterno. A gente não imagina, a não ser quando vem uma doença ou vem um velório, né? Que a gente conversa que há mais sabedoria no velório do que numa festa. Então,
porque a gente vê que nós vemos que somos finitos, que existe uma morte e que nós carecemos de salvação. Nós somos carentes de salvação. E aí, esse Senhor, ele simplesmente nos deu, foi por um alto preço, e esse sacrifício que ele fez, né, esse indulto que ele nos deu, nos deveria, e isso naturalmente ocorre na vida do cristão, e talvez alguém possa aqui confirmar o que eu estou dizendo, é que no momento que a gente fala de cair a ficha, né? No momento que você percebe, no momento que o Espírito Santo toca, né? Acontece um negócio muito importante na nossa vida, que é a gente vai chamar de metanoia, né? Mudança de consciência. A chave virou, a ficha caiu, e você diz: meu Deus, misericórdia. Misericórdia, Senhor, porque o Senhor me salvou. Graças eu te dou, meu Senhor, porque tu me salvou. É isso que é para significar a graça do Senhor, é a mudança de propósito de vida. Não sou mais eu quem vivo, mas agora Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo para Ele, porque todas as coisas são por causa dEle, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. O que eu faço no teclado, Carlinhos, é para a honra e glória do Senhor. A pregação é para a honra e glória do Senhor. Tem um professor meu de direito, pastor, que no primeiro dia de aula, ele disse assim: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês estudem para a minha prova, porque eu não vou alisar. E eu queria declarar uma coisa aqui para vocês: eu não preciso do amor de vocês. Ele disse isso para os alunos, né? Eu não preciso do amor de vocês. É ruim, né? O professor é ruim, né, Carlinhos? Eu não preciso do amor de vocês. Na verdade, irmãos, o que ele está dizendo é que ele, independentemente do sentimento que as pessoas iam ter por ele iria fazer o serviço dele porque ele tinha um propósito ali. E assim deve ser a nossa vida, né? Nós somos guiados por propósito. E quando alguém disser que isso pode, olha, eu não vou te amar se você continuar defendendo esse tipo de princípio. Eu não vou gostar de você se você continuar defendendo a família. Isso é careta. Aí você pode dizer: eu não preciso do amor de vocês, né? Porque eu vivo para servir a um propósito maior. Eu vivo para servir ao Senhor. E Paulo entendia isso aí. Ele dizia que na vida dele, né? Ele não considera a vida preciosa em si mesmo. Ele ainda falava mais: se Cristo não morreu e ressuscitou, é inútil o que eu estou fazendo aqui. Porque eu estou fazendo isso considerando tudo por Ele, por Jesus. E aí, esse cair da ficha aconteceu quando 3.000 pessoas se converteram lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, nós temos o discurso de Pedro, a descida do Espírito Santo. Logo depois Pedro prega com o Espírito Santo. E no versículo 37, diz assim: ouvindo eles estas coisas, ou escutaram o que Pedro falou, ouvindo eles estas coisas, compungindo-se-lhes o coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Outra versão vai dizer: quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. Deus mexeu lá no coração de pedra. Cadê a irmã Cesária lá, que não quer perdoar a irmã lá?
meteu o dedo lá no coração de pedra e botou um coração de carne. Ele sentiu no coração a aflição. Nós sentimos. Nossos corações ficaram aflitos e disseram: que faremos? Que nós vamos fazer diante dessa palavra que nos foi dada, né? E Pedro diz: arrependam-se. A cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Isso, irmãos, é o que nós precisamos captar como mais precioso do que a nossa própria vida. Isso aqui é inegociável. O pessoal até usou um novo termo, esqueci qual foi o político que falou que é imexível, né? A graça. Magno? Essa declaração que é imexível, né? Pois é, imexível, neologismo, né? Então, imexível. A graça é imexível, inegociável. E eu não considero minha vida de nada por si mesma, porque a graça é inegociável. O que importa? Nossa segunda parte do versículo bíblico. Importa que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. São 3 partes, tá? Estou na segunda agora. Complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Sabedor dessa graça, nós precisamos fazer uma pergunta, irmãos. E essa pergunta interessa. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essa graça que Deus me deu, Carlinhos? Com a graça que Deus te deu. O que você vai fazer com isso? É com você e Deus. A gente vai traçar aqui alguns princípios, mas o que eu faço com isso que Deus me deu? Eu acabei de ganhar um presente, né? Paulo vai dizer isso também, né? Vamos aqui no... Irmã, abre aí 2 Coríntios 4, versículo 7. 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, diz Paulo, né? Este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha, você tem esse tesouro, mas está dentro de um vaso de barro. Nós somos o vaso de barro. E se tirar esse tesouro, só fica o barro. Não fica valor nenhum. O que eu vou fazer com esse tesouro, Carlinhos? Paulo ia dizendo aqui: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal, nesse vaso de barro aqui. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos e por isso falamos. Então, refletindo, né, irmãos? Aqui é Geórgio falando, né? Entendo que eu preciso fazer alguma coisa com a graça que o Senhor me deu. Então, pode ser, irmãos, que você tenha um chamado de Deus. A gente chama de chamado, né, pastor? Todo mundo tem um chamado de Deus para fazer alguma coisa. Todo mundo tem uma missão. Todo mundo tem uma carreira. Todo mundo tem um ministério, né? Seu chamado pode ser pai e marido. Seu chamado pode ser mãe e esposa. Seu chamado pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser ministério de louvor. Seu chamado pode ser carpinteiro. Teve um carpinteiro que foi bem importante, né? Seu chamado pode ser pescador. Seu chamado pode ser fabricante de tendas, pode ser coletor de impostos.
Seu chamado pode ser das mais variadas naturezas, mas em tudo nós fazemos para a glória de Deus. Então, o seu chamado é para glorificar o nome de Deus. Então, se eu trabalho, irmã Silvia, eu trabalho para a glória de Deus. Se eu sirvo na igreja, eu sirvo na igreja para a glória de Deus. Se eu me relaciono com a minha família ou me relaciono com os meus amigos de forma harmoniosa, pacífica, cordial, eu ia dizer correta, né? Não viciada. Eu esqueci o termo agora. Não vou falar não, está em época de eleição. Mas todo o meu comportamento, ele deve refletir a glória de Deus. Eu não sei qual é o seu chamado, eu não sei nem qual é o meu. Às vezes eu fico perguntando, Deus, qual é o meu chamado? A gente faz no seminário um quiz lá, né, de perguntas, aí um questionário, né? E aí a gente vai respondendo e a gente tem uma tendência ali. Eu me identifiquei com o meu chamado ali no questionário, que era para ensino, né? Por isso na EBD, a Escola Bíblica Dominical, eu venho servindo e tenho gostado, né? Mas todo mundo tem um perfil, um chamado, e cabe a você descobrir esse chamado, ou os seus talentos, né? Os talentos, só não pode enterrar o talento, né? Porque senão vai ser servo mau e infiel, né? E negligente, servo mau e negligente, né? Então, irmãos, o que eu tiver de chamado para Deus, eu tenho que fazer para glorificar o nome dele. Então, tudo o que vier às minhas mãos para fazer, eu tenho que fazer como que eu fizesse para Deus, com excelência, né? Sabe quem foi que disse isso? Salomão. Salomão, lá em Eclesiastes, vai dizer: tudo o que te vier à mão para fazer, eu vou ficar devendo a referência. Faz-o conforme as tuas forças, com todas as tuas forças. Porque para debaixo da terra, para onde tu vais, não tem obra, não tem nada que você possa fazer, não tem obra nenhuma mais. Então, tudo o que te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Qual é o teu chamado com Deus? É você e Deus. Mas se você for fazer, faça conforme as suas forças, com todas as suas forças, com empenho, né? E isso, irmãos, é muito importante para entender, né, o que nós devemos fazer como cristãos, né? Porque Deus não quer que todo mundo seja pastor, Deus não quer que todo mundo seja do ministério de louvor. Se fosse para o ministério de louvor, Carlinhos, eu estava desviado, irmão. Estou brincando, Deus me livre. Mas eu ia dizer que não ia dar certo para mim, porque talvez aprendendo, né? Se o Glauber se salvou, eu também me salvo, né? Tá gravado aí, viu? Eu acho que o Glauber vai... Ele canta bem, viu, Glauber? Se você estiver assistindo. Então, isso, irmãos, é louvável, né? Dizer para você se esforçar e procurar o melhor talento e se desenvolver, isso é louvável. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A filosofia também fala isso. Então, a gente não tem que atuar para melhorar nós como seres humanos por si só. Porque Aristóteles, Sócrates, todos esses filósofos, eles visavam formar, né, por meio do raciocínio, um bom cidadão. Se você lê esses filósofos, você vai provavelmente conseguir ser um bom cidadão. Porém, não é o bom cidadão que entra no céu. Jesus quer muito mais. Ele não quer que você seja um bom cidadão. Ele quer que você se arrependa dos seus pecados e creia nele como Senhor e Salvador da sua vida. Aí, Colossenses. Não, mas não é Colossenses não, é Eclesiastes. Esse aí é outro texto. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Também é outro
versículo que a gente faz para o Senhor. Obrigado, irmão. Irmã completando aí a pregação, olha aí, né? Eclesiastes 9:10, né? A igreja fala, o Espírito Santo, meu Deus, é bênção. Então, irmãos, nós não estamos aqui para sermos bons cidadãos. Nós estamos aqui porque nós já somos salvos e precisamos, carecemos da graça de Deus, nós carecemos da salvação. O que Deus espera sobre os que Ele... O que Deus espera de você, né? É a primeira vírgula que eu quero trazer aqui para os irmãos, né? O que Deus espera de você, a carreira que a gente está querendo traçar aqui, né? E completar o ministério, é o que Deus espera de você. Deus espera de você que você cumpra o seu chamado, e Deus espera de você que você tenha santidade, porque Ele é santo e nós devemos copiar Ele. Então, Ele espera que você cumpra o seu chamado. O seu chamado é o seu, não é o meu, eu não vou dizer qual é. E Ele espera que você tenha santidade, que você seja mais parecido com Ele. Porque Ele nos salvou do pecado, mas Ele não nos livrou da presença do pecado. Nós ainda temos o pecado caminhando perto da gente. Só quando a gente receber outro corpo, o pessoal quer fazer plástica para melhorar o corpo, né? O corpo glorificado vai ser aprimorado. Não vai ser mais bonito nem mais feio, mas vai ser melhor. Vai ser melhor. Por quê? Porque não tem a presença do pecado. Não tem presença do pecado no corpo glorificado. O que Deus espera dos que Ele confia a você... Vou falar para o pastor é fácil, né? O que ele espera das ovelhas, né? Ele confia as ovelhas ao pastor. Ele confia ao pai os filhos. Ele confia a esposa e confia à esposa o marido. Ele confia à mãe os filhos. As pessoas que Deus colocou para você cuidar. E também a carreira é o que Deus quer que você produza com os talentos e o chamado que você tem. A gente conhece uma árvore, Carlinhos, pelo quê, hein? Pelo fruto, né? Foi Jesus que falou isso, né? Então a gente tem que gerar fruto com isso, né? A parábola dos talentos é bem nessa linha, né? Porque se você pega um talento e enterra e não faz nada com ele, eu fui negligente com o talento que eu recebi. Talento é dinheiro lá na Bíblia, mas a gente está falando de talento do que você tem, né? Então, nós precisamos frutificar. Para quê, meus irmãos? Aí vem a última parte do versículo bíblico e já chegando ao final, né? Para quê? Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Por que eu tenho que levar essa mensagem? Por que Deus não deu essa tarefa para o anjo, Carlinhos? Se ele passasse voando aqui pregando o evangelho, era mais fácil, não era não? Será? Deus sabe de todas as coisas. Ele confiou a mim e a você, meu irmão, a função de evangelizar, de levar a boa nova do Senhor, de levar a palavra para outra pessoa. Então, o que eu vou fazer com essa graça, Carlinhos? Pelo menos não guarde para você, não. Né? Faça qualquer coisa, mas não guarde para você, não. Leve para outra pessoa. Evangelizar é isso. E você pode fazer isso, meus irmãos, de várias formas, né? Você pode investir na vida de uma pessoa, você pode pregar para 30 pessoas, você pode abraçar uma pessoa, você pode aconselhar uma pessoa, você pode comprar uma cesta básica para uma pessoa, você pode fazer o bem para uma pessoa, deixar o dia dela mais alegre. Você pode, irmãos, inclusive pregar a palavra. Que a gente faz várias coisas para mostrar o evangelho de Deus. Tiago é que fala muito que nós somos bíblias vivas, né? Então, as pessoas leem o evangelho por meio da minha vida e da sua vida. Então, irmãos, resumindo, a gente recebe um presente de Deus, que é a graça salvadora do Senhor Jesus. Nós temos sempre que lembrar
que isso é muito precioso para nós. É imexível, é inegociável. Isso tem que ser levado com o máximo de importância. Que nós temos uma carreira na nossa vida, né, para ser completada. Eu já usei esse exemplo aqui, se eu for comparar você e eu a uma nação, seria a nação de Israel que saiu do Egito. A nação de Israel saiu do Egito para a terra prometida. Só que quando ela atravessou o mar, ela encontrou o quê? O deserto. Aí ela teve que andar pelo deserto até chegar à terra prometida. Assim é a gente. Nós estamos no deserto, meus irmãos. A gente não está em Canaã ainda não. Estamos na terra prometida ainda não, estamos no deserto. Então a gente tem que caminhar a carreira com santidade, com o chamado que Deus nos deu, cuidando de quem Deus nos deu para cuidar e frutificando com isso. Para quê? Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém?